Excelente notícia no Vasco, fim da preocupação. Admar Lopes disse não à proposta de 12 milhões por Cauã Barros. Quero falar também sobre Benjamin Garré buscando uma volta por cima. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo neste momento, trazendo notícias, novidades, informações e todos os assuntos envolvendo o Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina. Mas antes eu peço, como sempre, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo, escrito inscreva-se, ative o sino das notificações da opção todos, deixa o like no vídeo. É muito importante para o nosso trabalho, é muito importante para o crescimento do canal. O seu like faz com que a plataforma entenda que o vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo seu like, obrigado também pela sua inscrição. Eu quero saber, torcedor, como é que foi o seu dia? Torcedor cruzmaltino, desfruta desta classificação, aproveita, usa sua camisa do Vascão. E é o seguinte, falar sobre uma coisa aqui importante que não pode passar despercebido e nem ser apagado. Antes da gente trazer aqui as boas notícias e as movimentações também desse dia, quero falar e prestar aqui as minhas condolências, os meus sinceros sentimentos à família do José Santana, um torcedor vascaíno que faleceu na noite de ontem após uma emboscada de organizadas, uma situação que não tem nada a ver com futebol, um torcedor que não estava a caminho do estádio Newton Santos, estava apenas ali para assistir o jogo do Vasco e foi vítima de uma violência. E eu faço aqui um apelo para as mídias que têm força, que têm voz no nosso país, para não deixar que esse assunto venha passar despercebido. Porque tem que ser feito justiça. E poderia ser um torcedor de outro clube, de outro time. A justiça é necessária. Então isso não pode ser apagado. Então, meus sentimentos à família, o torcedor estava ali no bairro apenas para reencontrar os amigos, companheiros em um churrasco. Rodrigo deixa 4 filhos, sendo uma recém-nascida de 4 meses. Então é muito triste a gente trazer aqui esse assunto em relação à violência. Porque até quando? Até quando? Então alguma coisa tem que ser feita. E eu não estou aqui falando em resposta em forma de violência, mas em forma de justiça. Então ficam os nossos sentimentos. A gente está tentando entrar em contato com a família do Rodrigo José Santana, porque faz parte. A gente não está aqui só para cobrir e falar de futebol, mas também é aquele ditado, né, que o torcedor vascaíno fala. É vascaíno ajudando o vascaíno. Então nessa hora, peço você, torcedor, para deixar aqui os sentimentos. Tá bom? Bom, vamos falar agora dos assuntos, das notícias. Me perdoa até estender um pouco aqui, mas é uma coisa que tem que ser falado. Viralizou, né, na Vasco TV ontem, um torcedor, uma situação inusitada, né? O Matheus Med também, que é jornalista da Vasco TV, sempre fazendo ali um bom trabalho nas entrevistas. O torcedor cravou o que ia acontecer na partida. Em entrevista ali à Vasco TV, o torcedor falou: vamos começar ganhando, vamos tomar um empate no final e vamos ganhar nos pênaltis. O cara basicamente ali falou o que ia acontecer e acabou viralizando. O torcedor cruzmaltino também é 100%. E ele falou assim: pode me cobrar. Bom, e agora falando aqui uma informação importante sobre o Benjamin Garré. O Garré é um jogador que não vem sendo utilizado muito pelo Fernando Diniz, não consegue ter uma sequência. Muito se pergunta, a galera tá sempre aqui nos comentários perguntando por algum jogador que está esquecido, que está fora dos planos, que não está sendo utilizado. E a informação do Garré que vem intensificando a preparação física. O jogador quer melhorar, quer evoluir, quer basicamente ali ser um substituto para o Felipe Coutinho. Eu digo isso porque o meia do Vasco, por indicação do Felipe Coutinho e com aval do clube, iniciou um programa especial de gestão de saúde e performance com o preparador físico Renato Valença, que inclusive, salvo engano, é o que está cuidando do Jair na recuperação. O foco do trabalho é a prevenção de lesões e o aprimoramento das valências físicas do jogador. O jogador é um exímio profissional, trabalha muito e vem treinando muito bem.
Ele é muito forte, muito técnico, habilidoso, precisa de continuidade. Tem jogado pouco, afirmou o Renato, né, ao canal Atenção Vascaínos. Então, é uma informação importante porque isso é válido. Quem tem feito muito isso também, um trabalho fora a parte, para a questão do condicionamento físico, é o Nuno Moreira. Então, desejar aí, porque quanto melhor opção para o Diniz, quanto melhor uma boa dor de cabeça para o Diniz no plantel, é muito importante. É muito importante, claro, o Diniz mexer no momento que tem que mexer, na hora certa, e usar, né? Usar os reforços, usar o Andrés Gomes. Eu acho que esse jogo contra o Ceará vai ser muito bom para isso, já que o Hugo Moura está suspenso, usar o Carlos Cuesta no lado direito, usar o Robert Renan no lado esquerdo, vai ter ali o Lucas Freitas também como uma opção, né? Isso divide um pouco a opinião do torcedor, porque tem torcedor que gosta do Lucas Freitas como titular, isso é válido, né? E assim, e vai ter que ter uma opção pelo meio, né? A gente ainda não tem uma informação precisa do Tite. Já vou falar mais sobre essa questão, trazendo aqui a excelente notícia, mas antes, deixa eu trazer o detalhe, tá? O Admar Lopes disse não. E assim, o Admar, ele tá com muito crédito, né? E tá ali com um crédito muito interessante com o torcedor, devido às jogadas, às movimentações que ele tem feito. Porque nesse momento o Vasco recusou uma proposta de 2 milhões de euros, 12,5 milhões de reais, do Metalisk por volante Cauã Barros. O clube entende que o jovem jogador ainda vai se valorizar muito mais. Então, assim, já foi uma jogada interessante trazer o Cauã Barros para o Vasco e agora manter ele no momento. É claro, gente, que o jogador, ele vai fazer, se ele faz 4 jogos bons e um ruim, isso é normal. Isso faz parte, né? Ontem, eu acho que o Diniz, ele até mudou, né? Ontem, em nenhum momento eu vi o Diniz chamando a atenção do Ryan, mas ontem ele escolheu o Cauã Barros. E o Cauã Barros ouviu muito do Diniz ontem. Mas é um jogador que, assim, foi um baita acerto aí do Admar. Ontem na coletiva até perguntei sobre ele, né? Sobre basicamente o Admar ter feito do limão uma limonada, numa janela sem dinheiro, sem recursos. Ele conseguiu trazer jogadores. O Diniz falou: olha, os jogadores que chegaram são bons, vão jogar, não chegaram em condição de jogo, mas daqui a pouco vão estar 100%. E agora, para a gente fechar aqui, vamos à excelente notícia e o fim da preocupação. Até parabenizar aqui os amigos do canal Podcast Cruz Maltino, o Digão, o Serjão, o André, o Maca, a galera que compõe lá, o Rodrigo Silvério também, do podcast, porque faz um excelente trabalho. Aliás, todos os apuradores do Vasco têm feito isso com muita responsabilidade. O trabalho é incisivo para deixar você, torcedor Cruz Maltino, bem informado. E eu digo isso porque durante a madrugada, a gente foi dormir 4, 6 horas da manhã, eu e Digão ficamos nessa madrugada apurando essa situação, principalmente o Digão, em relação ao Lucas Piton, porque nós pegamos a imagem do Piton saindo e a informação é o seguinte: o Piton realizou exames na madrugada no Hospital Samaritano na Barra e não foi constatada nenhuma lesão. Após o resultado, o lateral seguiu para casa, onde ficará em repouso. Qual o melhor cenário? Qual a melhor notícia? O fim da preocupação é que não tem lesão. Graças a Deus. Fim de qualquer preocupação em relação à lesão envolvendo o Lucas Piton. Porque nesse momento, qual seria a opção do Diniz? Né? Até sair agora um pouco para resolver algumas situações do dia a dia. Eu conversei, inclusive encontrei o barbeiro vascaíno, o dono da barbearia vascaína, então a gente ficou ali numa resenha do jogo e o assunto, né, além da classificação, era esse, preocupação do Lucas Piton, né? E por que o Diniz não utiliza o Leandrinho? É uma boa pergunta. Tá aí uma pergunta para a gente fazer na próxima coletiva. Porque ontem o Diniz, ele coloca, eu até entendi a sacada do Diniz, de colocar, até conversava isso com o nosso comentarista, o Gabriel Peroni, ele coloca o Vitor Luiz para aquecer e coloca o Puma no lugar na lateral, no lugar do Piton, no lado esquerdo, e não o Vitor Luiz, que seria a opção natural, beleza, mas essa aí foi para confundir o David, porque lembra que no jogo contra o Corinthians, vazou a informação que o Puma ia ser titular no lugar do Piton? Conclusão: os gols do Corinthians
foi tudo pelo lado do Piton, na parte defensiva. Então, assim, foi mais para desviar o foco ali, botou o Vitor Luiz para aquecer, mas no final colocou o Piton. E assim, fica essa preocupação, né? Mas, já que ele não usou o Vitor Luiz e por enquanto não usa o Leandrinho, que seria interessante usar o Leandrinho, uma preocupação a menos que o Piton não tem lesão. O jogador vai futuramente estar apto. É claro que vai ter uma recuperação. Vamos ver o que o Diniz vai fazer para o jogo de domingo. Beleza? Amanhã eu volto com mais detalhes sobre essa informação. Tem muita coisa para a gente conversar. Vou trazer aqui fazer uma overdose de notícia, mas amanhã cedo eu volto com mais informação. Deixa o like, compartilhe. Excelente final de semana. Desfrute. Você merece, torcedor. E merece muito mais. Merece muito mais. O Brasil não está preparado, não está pronto para ver o Vasco ser campeão. Porque o momento que o Vasco for campeão, o Brasil vai parar. O Brasil, o mundo vai parar. É isso que eu termino. Saudações vascaínas, um abraço. BTB Esportes em todos os lugares.